Esse é o nosso podcast Amar de Novo, onde nós discutimos estratégias na sua jornada para ir do término de um relacionamento até abrir seu coração para amar novamente. O meu nome é Ulisses Aguiar e o tema de hoje é como identificar um príncipe ou uma princesa desencantado ou desencantada. Tá legal? O que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Primeiro, vou dar sinais de alerta para vocês. Depois eu vou falar como você se protege. E depois eu vou falar o que você deve procurar para identificar uma pessoa legal para você, tá bom? Vai ter alguns elementos de história aqui, um pouco de mitologia, enfim, mas tudo focado pro lado prático, como é que você consegue colocar isso daí já em prática. Por quê? Porque tem situações que às vezes é preferível você ficar na torre, tá certo, do que se deixar ser resgatada por um príncipe encantado, tá certo? E da mesma forma, às vezes tem situações em que é preferível deixar a princesa lá na torre do que você ir lá resgatá-la, tá? Então, tem alguns raciocínios que a gente vai ter que apresentar aqui muito rapidamente para ilustrar esses pontos. Existem essencialmente 4 perfis de príncipes ou princesas encantados. Um é mais perigoso do que o outro. Parece ser coisas inocentes, tá? Mas são coisas muito, muito, muito perigosas. Felizmente, isso daí não aparece em novela nem nada, tal. E por que eu posso apresentar isso para vocês com alguma propriedade? Eu tive o prazer, por assim dizer, de trabalhar na Procuradoria Criminal do Ministério Público do Estado de São Paulo por quase toda a minha vida profissional. Então, lá vi vários elementos que derivavam de não conhecer os elementos, não conhecer a substância do que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Então, isso aqui é muito importante conhecer, pode te livrar de uma situação muito delicada, inclusive evitar colocar sua vida em perigo, ou a de sua família, seus filhos, enfim. Antes de você mergulhar na piscina, você já sabe se ela é funda ou não, tá certo? O primeiro perfil para ficar alerta com relação a príncipes e princesas encantadas é o perfil do rei, o perfil da rainha, por assim dizer. No caso, na história, temos o rei Mitridates, que ilustra muito esse exemplo que eu quero passar para vocês, tá? Mitridates foi um rei que de fato existiu. Ele era muito inteligente, muito observador. E é aquela época em que ele existiu, na região da Turquia, a região ali do Oriente Médio, Iraque, Irã, o Império Romano estava estendendo o domínio. E o Império Romano era muito maior que o Império do rei Mitridates. E esse rei Mitridates teve uma ideia. Ele resolveu simular uma rendição. E para ele simular essa rendição, ele fez um caminho muito bonito de flores e comida e mel, muito mel. Mel naquela época era um item muito raro e de festa, celebração. Ele deixou muito mel no caminho. Aí os soldados romanos, quando chegaram ao Império do Rei e viram aquele negócio todo de mel ali na frente da cidade, falaram, nossa, né, os caras se renderam, né, nós somos muito poderosos, né, então vamos nos banquetear. E encher a cara de mel. Só que esse mel era um mel envenenado. Aí eles ficaram entorpecidos, o exército do rei Mitridates foi lá e matou todo mundo. O primeiro perfil de príncipe encantado que eu quero te apresentar, ou de princesa encantada, se você for um menino e estiver ouvindo isso daqui, é o perfil daquela pessoa que super te agrada, super te serve, faz tudo por você. Ou aquele perfil de, poxa vida, o menino foi tão romântico comigo, fez tudo pra mim, e depois ele desapareceu. Depois ele sumiu. Antes de chegar nesse depois ele sumiu, e depois ele desapareceu, é só um sinal de alerta. Por enquanto, pelo menos, tá? Aquele perfil que é o over romantic, tá? Às vezes a gente acha que a pessoa tá caidinha pela gente, por exemplo, só que não é bem assim. Não é bem assim. Tem só um interesse de se ver provido em alguma coisa. Não tô nem falando de se ver provido a raia carnal. Às vezes é outra coisa que a pessoa quer. E também não tô nem falando de dinheiro, tá? Tô falando de outras coisas. A gente vai falar cada uma dessas coisas, tá? As mais delicadas, inclusive. Lógico, vai ter elementos aqui que eu não vou compartilhar com vocês, porque se esse vídeo aqui acabar caindo com pessoa que é meio atrapalhada, meio malvada, vai poder usar para fazer maldade, entendeu? Então, eu vou compartilhar o essencial para vocês se protegerem. E se vocês perguntarem alguma coisa para mim, eu respondo sem titubear, tá joia? Então, primeiro perfil, tomar cuidado com aquela pessoa que tá ali super servindo você. Você mal acabou de conhecer a pessoa, e a pessoa é mega overpower romantic, tá legal? Muito master power romântico, tá? Aquele esquema, tipo, imagina o Brad Pitt da vida caindo do nada no seu caminho, tá? Essas coisas não acontecem. E uma coisa para ter em conta é o seguinte: se você eliminar aquilo que é absolutamente impossível do seu caminho, aquilo que sobra, mesmo que seja improvável, deve ser a verdade, tá? Isso daí deriva da lógica, tá? Mas se você eliminar primeiro o impossível, o que sobra tem de ser a verdade, mesmo que seja improvável.
Então, esses perfis que eu estou apresentando para vocês aqui servem justamente para que você identifique o impossível e se afaste dele, tá? Identifique de plano antes de se mergulhar em um problema. Primeiro perfil eu já falei, que é aquele perfil da super servidão, super romântico, tal, tal, tal. Tomar cuidado com esse tipo de perfil. A gente já vai falar porque também como isso daí se desdobra ainda mais perigo mais para frente, tá? Segundo perfil, o perfil do anjo bom, anjo mau. Anjo bom, anjo mau deriva de uma charada, tá? Essa charada é o seguinte, uma vez que a gente ouve isso daqui, a gente não esquece mais, tá? Mas ouça com atenção. Essa charada é o seguinte, uma pessoa chega à frente de dois anjos, o anjo bom e o anjo mau. O anjo bom tem uma porta atrás dele, essa porta vai para o céu. E o anjo mau tem uma porta atrás dele, essa porta vai para o inferno. A pessoa que chega à frente desses dois anjos, ela só pode fazer uma pergunta. E ela só pode fazer essa pergunta para apenas um deles. Ponto final. O anjo bom, ele só fala a verdade. Nada mais do que a verdade. E o anjo mau só fala a mentira. Nada mais do que a mentira. Você só tem uma pergunta. Uma pergunta para fazer. E só pode escolher um deles. Que pergunta você faz para garantir que você vai escolher a porta certa? A pergunta que a gente tem que fazer, sabendo que um anjo só fala a verdade e o outro anjo só fala a mentira, é a seguinte: seja qual for o anjo que estiver na nossa frente, a gente vai perguntar o seguinte: se você fosse ele, vai apontar para o outro anjo, em qual porta você entraria? O anjo bom vai falar o seguinte: se eu fosse ele, eu entraria lá. O anjo mau, por outro lado, ele vai falar o seguinte: se eu fosse ele, eu entraria aqui. Por outras palavras, como isso se manifesta na vida real, tá? O anjo mau, que é o príncipe encantado, ele diz para você aquilo que você quer ouvir. Ou a princesa encantada diz para você aquilo que você quer ouvir. E às vezes você fala o seguinte: mas eu não disse nada para ele, eu não disse nada para ela. Como ele ou como ela sabe o que eu queria ouvir? E aqui que vem o, digamos assim, o pulo do gato, tá? Aqui são mecanismos para você tomar em consideração, tomar atenção, para não fazer, não ficar exposto, não ficar exposta, tá? O que acontece? Às vezes você está num aplicativo de paquera, por exemplo, e ali inocentemente tira uma fotografia, ou mesmo na sua rede social, seu Facebook da vida, seu Instagram, você tira algumas fotos, tá? Às vezes nessas fotos tem algum fundo atrás, por exemplo, que é uma construção característica. No caso, vou dar um exemplo, tá? Uma menina tirou uma fotografia em frente ao templo Zulai, é um templo budista em São Paulo, muito conhecido. O sujeito identificou qual era o lugar em que a menina estava, e aí passou a se comunicar com a menina com uma certa intimidade em relação a esse tipo de coisa. Olha, você conhece o templo Zulai? Eu também conheço. E aí achou um elemento de conexão, mesmo que fosse uma conexão simulada, para desenvolver uma conversa. A menina ouviu aquilo que ela queria ouvir. E o menino desenrolou a conversa, tá? Outra forma disso daí acontecer, não apenas pelas fotos, tá? Que às vezes a gente deixa mostrar mais do que devia. Mesmo uma fotografia de uma placa de carro. Poxa vida, o que a pessoa pode fazer com a placa do meu carro? Se eu tirei uma foto para mostrar que eu tenho um carro, por exemplo, ou algo assim, ainda que tenha sido na inocência. Com a placa do carro a pessoa sabe onde você mora, tá? Leva menos de 30 segundos para saber disso, porque eu também já trabalhei com isso, sei que não é nada difícil descobrir, tá? Pela placa do carro a gente sabe o endereço da pessoa, então não mostre nunca a placa do seu carro. Ah, tirei foto, tenho fotos nas redes sociais com os meus filhos. Isso daí eu coloco inclusive em aplicativo de paquera, ou tenho no meu perfil do Facebook. É recomendável deixar o perfil Facebook ou em outras redes sociais seus em conta privada. Porque quando você deixa tudo aberto, a pessoa identifica naquela foto elementos de conexão, ainda que seja uma conexão simulada, para desenrolar uma conversa com você. Ah, você tem filhos? Eu também gosto de criança. Meu, ele te pegou pela unha, entendeu? Então, esse tipo de coisa a gente não revela. E às vezes é um elemento discreto que a pessoa consegue desenrolar muita coisa. Fala aquilo que nós queremos ouvir. Agora, digamos que você tenha tomado essas precauções. Tem outra forma da pessoa falar para nós aquilo que nós queremos ouvir. Essa é muito perigosa, tá, galera? E eu digo isso com também experiência, porque isso daí aconteceu comigo, tá? Que é o seguinte, nós dormimos, tá? Às vezes, quando eu digo dormir, tô falando de dormir junto, tá? Descansar junto. A gente confiou alguém para trazer para nossa casa, ou a gente foi dormir na casa da pessoa, não importa. Mas houve um dia em que vocês dormiram juntos, passaram a noite juntos para dormir, tá? E essa pessoa que tá do seu lado, que você ainda não conhece direito ou acha que conhece, fala para você coisas enquanto você está dormindo. Tem uma técnica para fazer isso, tá, pessoal? Não é qualquer pessoa que conhece. Mas é por isso que eu tô falando isso aqui para vocês. É coisa delicada, entendeu? A gente deixa passar batido e não percebe. E são pessoas que você não percebe que a pessoa é malvada, é perversa. E às vezes a própria pessoa não se reconhece como malvada ou perversa. Mas ela age dessa forma para se proteger, entende?
mas é um homem bonito ou uma mulher bonita, tem uma carreira bacana, tem uma boa reputação na sociedade, enfim, nada deixa demonstrar isso, tá? Só que aí quando você vai dormir, a pessoa vai lá e fala algumas coisas no seu ouvido para te sugestionar a dizer coisas enquanto você estiver dormindo ou a agir de determinada forma enquanto você estiver acordado ou acordada. Isso é muito perigoso, galera. Então, às vezes a gente acha que tá apaixonado ou tá apaixonada, mas é uma sugestão que a gente recebeu enquanto estava dormindo. Então, tomar esse alerta, tá bom? Isso é muito importante. Essa questão da pessoa falar aquilo que nós queremos ouvir é o perfil anjo bom, anjo mal, tá certo? Ah, e como é que eu faço para me proteger? Eu vou te falar todos os mecanismos essenciais para você se proteger daqui a pouco. Mas antes eu preciso te falar primeiro quais são os perfis de identificação de príncipes ou princesas encantados ou encantadas, tá? Bom, o próximo perfil é o perfil batedor de carteira. Eu tô olhando em volta, tá, galera? Porque eu fiz várias anotações aqui, e aí eu fico acompanhando para ver aquilo que eu já falei, aquilo que eu ainda preciso falar ou reforçar. Vou beber uma água. Bom, o terceiro perfil é o perfil batedor de carteira. O perfil batedor de carteira, por que eu coloquei esse nome? É porque ele está interessado no seu dinheiro? Não, não é isso que eu quero dizer. Você já viu como um batedor de carteira profissional trabalha? Basicamente, para ele conseguir, ele não rouba a sua carteira, ele rouba relógio, rouba tudo, mesmo a gravata, até a camisa ele consegue roubar da pessoa. Pode ser que pareça algo caricato, estou exagerando, mas não. Enfim, um batedor de carteira profissional, ele consegue literalmente depenar a pessoa sem a pessoa perceber. Por quê? Porque o cérebro, ele só consegue se concentrar muito, muito bem em uma coisa por vez. Uma coisa por vez. Se eu jogo mais de uma coisa para você prestar atenção ao mesmo tempo, o cérebro não sabe mais em que ele deve se concentrar. Ele perde a referência. O perfil batedor de carteira trabalha da seguinte forma: ele é quente e ele é frio. Então ele está presente para você, mas aí no dia para noite ele desaparece. Aí você fala: poxa vida, o fulano sumiu, né? Aí você vai falar com ele: pô, você tá sumido, né? O que aconteceu? Ele fala alguma coisa. Mas ele é quente e ele é frio. Ele fica sem ir, por exemplo, à casa dos seus pais, mas ele vai lá e traz um presente ou faz alguma coisa que é muito romântica. Enfim, ele dá referências que são antagônicas, te deixa confuso. É quente e frio ao mesmo tempo. Igual aquela música da Katy Perry, que é You're Hot and You're Cold. Lembra dessa música? Se não se lembra, não tem problema, mas basicamente é o perfil quente e frio ao mesmo tempo, que acaba jogando com o referencial da pessoa. A namorada dessa pessoa, ou o namorado dessa pessoa, não sabe mais em que confiar. E cria uma instabilidade de referência muito grande. A pessoa fica vendida. E quando ela fica vendida, ela fica muito vulnerável a qualquer sugestão, a qualquer comportamento, enfim. Isso é muito perigoso, tá? Esse perfil batedor de carteira, que procura jogar com quente frio, confundir a gente, confundir nosso referencial, tá? Quarto perfil, também é um perfil perigoso, tá? Que é o perfil construtor de pontes ou construtora de pontes. O perfil construtor de pontes ou construtora de pontes, ele se aproxima, ou ela se aproxima, essa princesa encantada ou esse príncipe encantado, se aproxima de você, não por você ser quem você enquanto pessoa, entende? Enquanto espírito, enquanto entidade. Também não se aproxima de você por dinheiro. Às vezes a gente pensa, poxa vida, mas eu não tenho nada financeiro. Então essa pessoa se aproximou de mim porque me ama. Às vezes não é assim. O perfil construtor de pontes, ele vai. Como é que é? Sabe aquele perfil de os meios justificam os fins justificam os meios? Coisa assim? É a mesma coisa. O construtor de pontes, ele está interessado em um favor que ele pode conseguir lá para frente. Ele pode estar interessado em alguma informação que você tenha, algum domínio técnico que você tenha e ele não tenha. Por exemplo, digamos que você seja uma professora de química, por exemplo. E ele precisa muito de uma fórmula XPTO para conseguir um emprego Y. Aí ele vai lá com você e fala: tô dando química, tá? Mas é um exemplo caricato aqui, só para você entender um pouco, entendeu? É muito sutil isso. É um detalhe que seja. Digamos que você tem uma padaria ou uma gastronomia da vida, tem um restaurante, e ele quer aprender alguma coisa com você para ele montar o restaurante dele. Ele não está interessado no seu dinheiro, mas ele está interessado em alguma coisa que você tem aí dentro para que ele possa extrair. Outra coisa que esse perfil consultor de pontos pode fazer também é querer algum contato que você tenha. Então ele se aproxima de você para conseguir aquele contato. E quando eu tô falando contato, não é nem com relação a emprego somente, tá? É com relação, às vezes, uma pessoa que você tem, uma amiga sua, uma parente sua, ou um parente seu, um amigo seu. Então a pessoa se aproxima de você, porque assim ela consegue se aproximar da pessoa que tem atrás de você. Tá certo? Esse é o perfil construtor de pontes, mais um perfil para ficar esperto. Já descrevi como é que é.
Então, às vezes, se você acha que como você não tem dinheiro ou não é ricaço, etc e tal, você está protegido, esse perfil construtor de pontos não se importa com o dinheiro. Tem outras coisas que são mais importantes que dinheiro. Agora, eu vou falar para vocês alguns sinais de alerta, tá? São, em essência, 10 sinais de alerta, tá? Depois eu vou falar como é que você se protege. E depois eu vou falar como você identifica o seu príncipe desencantado, tá? Veja que interessante, é um raciocínio na contracorrente. Por que eu tô falando que o desencantado é o interessante? Porque o príncipe encantado, ou a princesa encantada, é quem tem, em tese, a palavra de passe, o passe VIP. Ele ou ela pode tudo. Porque ele é o cara que ele fala aquilo que você quer ouvir, ele é super romântico, para ele não tem tempo ruim, ele não sente ciúme, ou ela não sente ciúme. Enfim, é o melhor de todos os mundos, tá certo? E cria a ilusão de que é o melhor de todos os mundos, e por isso ele tem um passe VIP, ele transita em todas as áreas da sua vida à vontade. Olha que perigo, tá certo? Enquanto que o príncipe desencantado, via de regra, ele ou ela, né, passa batido, é um invisível ou é uma invisível, e a gente não dá uma chance para essas pessoas. Mas a gente já vai falar sobre isso lá caminhando para o final. Vamos agora para os sinais de alerta, tá? Por outras palavras, tudo que eu tô falando aqui para você é aquele lobo em pele de cordeiro, tá certo? Príncipe encantado é um escultor da realidade, é isso que eu tô querendo dizer. Príncipe Encantado é um escultor da realidade, é um ilusionista. Tem vários tipos de ilusionistas, tá? A gente vai falar sobre um pouco disso. Mas, em síntese, é o lobo em pele de cordeiro, tá? Mas a gente já vai falar melhor sobre isso, tá? Agora, sinais de alerta. Sinais de alerta são 10, eu coloquei 10 aqui para você. Primeiro sinal de alerta para tomar atenção. Pontos em comum muito rápido. Você acaba de conhecer a pessoa, seu primeiro encontro, ou tá conversando pelo chat, enfim, e ali você começa a notar vários pontos em comum. Vários pontos em comum. Tipo, nossa, eu fui a tal lugar também, eu conheço tal banda também, eu gosto de tal coisa também. Você conhece o restaurante X? Nossa, eu já fui lá várias vezes. Enfim, pontos em comum muito rápido é um sinal de alerta. Por quê? Porque às vezes nós deixamos essas informações, como eu falei logo no começo dessa história aqui, no primeiro perfil, às vezes a gente deixa isso aberto. E às vezes a gente não percebe. Vou dar um exemplo, isso daí aconteceu comigo. Tá? Eu gostava muito de ouvir uma banda. E naquela época era o MSN ainda. Não sei se você chegou a conhecer o MSN, mas era um mecanismo de conversa. Era o vovô do WhatsApp, tá? Era pelo computador. E aí na parte de cima, às vezes tinha música que a gente estava ouvindo. A menina viu a música que eu estava ouvindo e começou a falar sobre aquela banda. Falou que ela já conhecia a banda há 2 anos, coisa assim. Mas é que tá, era uma banda que só existia há 5 meses. E eu sabia disso porque era uma banda de um amigo meu. Então aqui eu pego a pessoa no pulo, entendeu? No caso, se acontecesse com você, você pegaria a pessoa no pulo. Se tá tentando mentir pra você numa coisa que é babaca, assim, porra, desculpa o palavrão, mas se tá querendo mentir pra você numa coisa que é simples, pífia, imagina o que vai fazer numa situação que seja bem mais delicada e ele ou ela quiser se proteger de alguma forma, tá? Então é um sinal de alerta. Pontos em comum muito rápido, às vezes é porque você deixou alguma informação de você expôs, e essa pessoa ganhou essa informação e tá ali jogando para você, tá? É uma bola quadrada, tá? Então tomar esse sinal de alerta. Outro sinal de alerta é ir cedo para casa. Tipo, a pessoa se convida muito cedo para ir para tua casa, ou a pessoa te convida muito cedo para ir para casa dele ou para casa dela. Por que isso daqui é muito importante? Hã, porque quando você mal conhece a pessoa, você vai trazer a pessoa para dentro da sua casa por quê? Aí talvez a pessoa fale assim pra você: "Mas nós nos amamos tanto, nós nos desejamos tanto, eu queria tanto ir para um lugar reservado com você, e eu não me sinto à vontade em, sei lá, vai, motel ou hotel, eu quero ir pra sua casa, ou você quer ir pra minha". Ou fala que se fosse pra algum dos outros lugares gastaria mais dinheiro do que ir pra casa, então ir pra casa é um ótimo argumento pra gente ficar junto. Só que, quando a gente abre muito cedo a porta da nossa casa, tô falando quando a gente recebe a pessoa dentro da nossa casa, muito cedo, essa pessoa consegue ganhar tudo aquilo que tem em casa. Ganhar que eu falo ela vê como a casa está organizada. Tem pessoas que têm um olho clínico para saber quanto tempo você mora ali pela organização que você deixa, pela qualidade das roupas que você tem. São detalhes, tá? Eu não vou referenciar aqui porque pode alguma pessoa maldosa pode pegar isso aqui e ficar criativa. Mas vale dizer que tomar cuidado, não expor a sua vida, o seu lar muito cedo. Se tiver alguma foto ali de criança, então é muito delicado, tá? Muito delicado. E 2, não se deixar ir para casa da pessoa muito rápido também, porque ali você vai estar no território dele ou vai estar no território dela, tá certo? Quando você vai para casa dele ou quando você vai para casa dela muito cedo, sem conhecer a pessoa,
você está num território absolutamente sem autonomia, você não tem autonomia ali. Não se engane achando que você tem, tá? A gente vai falar sobre autonomia daqui a pouco, quando nós vamos falar de como você se protege, tá? Mas é um território para a gente não explorar quando é muito cedo ainda. Então, no começo do relacionamento, evitar deixar a pessoa entrar na sua casa ou você ir direto para casa da pessoa muito cedo, tá? Questão da viagem é a mesma coisa. Vamos fazer uma viagem junto? Poxa vida, a gente já saiu 2 vezes, ou já saiu uma vez, ou nunca saiu. Mas olha, vou ter que fazer uma viagem para tal lugar, ainda que seja por negócios ou algo assim, e eu não queria ir sozinho. Você não quer ir comigo? Ou a gente já se conhece há tanto tempo, né? A gente já é amigo, a gente já trabalhou junto, mas eu tô a fim de fazer uma viagenzinha. Você não quer ir comigo? Fala de alguma forma que seja sedutora, uma viagem sedutora. Quando é que você vai ter essa oportunidade de novo? E a sua cabeça começa a trabalhar. Aí por que não? Por que não? Aí você faz a viagem, mas lembrando daquelas circunstâncias da autonomia, é um cenário de perda da autonomia, por absoluto. Você tá na mão da pessoa e você nem percebeu, tá certo? Achando que a pessoa tá te valorizando, indo pra um lugar bacana, indo pra um lugar paradisíaco, olha só que o príncipe encantado me valorizou logo de cara pra uma viagem sensacional. Não, esquece isso, tá? Esquece isso. Isso é um sinal de alerta, sem brincadeira, sem brincadeira. Eu não posso dar muitos detalhes de como eu conheço isso, tá? Mas vale dizer que eu fazia, por algum tempo, né, por problema nos meus joelhos, eu fiz pilates por 2 anos, mais ou menos. Uma menina caiu nesse conto do vigário de fazer a viagem logo cedo, tá. Ela estava sozinha, não sei quanto tempo, talvez 3, 4 anos, não tenho certeza, talvez mais. E ela conheceu um cara que ela achou que era sensacional, em menos de uma semana que ela estava conversando, ela foi fazer a viagem com ele. Essa menina sumiu, ela ficou meses sem aparecer. E aí, quando ela apareceu, ela ainda estava muito machucada, tá certo? Então, tomar cuidado com viagem muito cedo, muito rápido, maçã que cai da árvore, tá fresquinha, etc e tal, não pega, tá? É isso que eu tô querendo dizer, tomar esse cuidado. É, beleza. Outra coisa, a pergunta, assim, tem uma pergunta que é muito delicada, tá? Seguramente você já ouviu essa pergunta e você nem percebeu. O que a pessoa queria, tá? Isso aqui é um sinal de alerta sensacional também, que é o seguinte, a pergunta, você não confia em mim? Tipo, o seu cérebro, ele tá ativo, ele tá em alerta, tá? Porque coisa ou outra a gente deixa passar, mas coisa ou outra o cérebro pega, a gente tenta se proteger. E aí a pessoa vira pra você, quando ela percebe que você, de alguma forma, entreviu alguma coisa, você sacou alguma coisa, deu aquele estalo, aí a pessoa vira pra você e fala o seguinte: "Você não confia em mim, fulano?" Ou "Você não confia em mim, fulana?" Tá certo? E o que acontece? As pessoas, em geral, elas têm dificuldade em se abrirem. Isso é muito difícil. A pessoa se abrir é muito difícil. Mas nós temos uma grande facilidade em procurar contradição no discurso do outro. E quando a pessoa fala pra gente, você não confia em mim? É uma forma dele desarmar o teu mecanismo de contradição. Porque quando ele fala, você não confia em mim, ele já percebe que você está com dificuldade de se abrir. E como nós temos dificuldade de nos abrirmos, mas ao mesmo tempo temos facilidade em contradizer o outro, quando o outro fala, você não confia em mim? O nosso sistema, por automático, fala: bom, não é que eu não confio, mas beleza, você já confiou. Tá entendendo? Então, essa pergunta é uma pergunta de alerta. Se você ouvir de alguém com quem você está saindo, seu match, o que quer que seja, crush, não sei quais nomes estão dando hoje, tá? Mas acho que são esses dois os mais populares. Se a pessoa falar assim pra você, mas você não confia em mim? Já acende 2, 3, 4 luzes de Natal de alerta aí para você ficar esperto, tá? Bom, que outro sinal de alerta? É super permissivo ou super permissiva. O que eu quero dizer com isso? Olha, hoje eu vou ver as minhas amigas e amanhã também. Não, sem problema, eu não tenho ciúme, ciúme zero. Fica à vontade, faz o que você quiser. Talvez você já tenha namorado um homem assim ou uma mulher assim, que fizesse aquilo que você fizesse. Você podia chegar em casa, você podia chegar à sua casa de madrugada, podia sair com quantos amigos ou amigas você quisesse, podia nem dar satisfação de onde você estava. E o seu parceiro ou a sua parceira não perguntava nada pra você também. Quando isso daí acontece, esse sinal de, não é nem questão de não ciúme, tá? Às vezes a gente acha que, nossa, ele não tem ciúme de mim, ou ela não tem ciúme de mim, que maravilha. Não. Existe uma diferença entre não se importar e não ter ciúme, tá? Às vezes a gente confunde as duas coisas. Quando a gente não quer nem, a gente não se importa nem um pouco com quem o outro está, e é uma pessoa que nós gostamos, em tese, a gente não sabe onde ele tá, ou ela tá, a gente não sabe com quem, por quanto tempo, enfim, isso daí é um sinal de desapego total, 100%. Se pegar, pegou, se não pegar, pegou também. Tanto faz. Então, se a pessoa não se importa com você, por que você está do lado dela? Tá certo? Ela já tá te dando sinal que ela não se importa com você. Tá?
Esse sinal de alerta aí de falso não ciúme, né? Não é um não ciúme, é um não se importar mesmo. Ah, outro sinal de alerta que é, sim, também falta de cuidado, também naturalmente. Obrigado pelo comentário, Elizabeth. Um outro sinal de alerta são os presentes para as amigas ou os presentes para os amigos. Uma coisa é a pessoa fazer isso num evento que seja, tá? Esporadicamente. Tipo, ela quer dar um bom cartão de visita para as amigas ou quer dar um bom cartão de visita para os amigos. O problema é quando esse cartão de visita é todos os dias que vocês forem se encontrar. Por exemplo, hoje a gente vai para um jantar entre casais, várias amigas, etc. Alguma coisa assim. E o seu namorado ou sua namorada vai lá e traz presentes para suas amigas, todas as vezes. Ou para uma amiga em específico. Me identifiquei com ela, me identifiquei com ele. Aqui é um sinal de alerta. Lembra que eu falei para você daquele construtor de pontes? Que ele tenta chegar a uma pessoa que está atrás de você, mas antes ele precisa chegar em você primeiro, tá entendendo? Esse sinal de alerta também para ficar esperto. Às vezes não é questão da pessoa querer agradar a todo mundo, às vezes é para dissimular um comportamento. Questão de fotos, tá? Só faltam mais 2 alertas, a gente vai para as proteções. Questões de fotos. Me passa umas fotos sensuais aí, me passa umas fotos picantes aí. Às vezes você mal começou a conversar com a pessoa já vem com esse papinho, tá certo? Não é uma questão de recomendação que eu vou te passar aqui, é simplesmente não passe. Tá? Não passa a foto, ponto final, tá certo? Se é uma pessoa com a qual você já está namorando, você já tem um relacionamento, e não é um relacionamento de bobeira, não é um relacionamento transitório, é um relacionamento pra valer, é um relacionamento sério. Aí você pode considerar a possibilidade de mandar uma foto, tá? Mas ainda assim, mesmo no relacionamento que já é um relacionamento sério, pra você mandar essa foto, nunca mandar foto de rosto. Nunca, 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 nunca. Porque pode derivar em chantagem e outras coisas que eu não vou descrever pra não deixar ninguém imaginando, enfim. Mas é o suficiente saber disso, tá? Questão dos filhos. Às vezes a gente acha que a gente confia no nosso parceiro ou na nossa parceira, que a gente pode confiar nele ou nela, tá? E para a gente poder confiar nele ou nela, às vezes a gente precisa ir para o trabalho, ou para a farmácia, ou para em qualquer lugar. Eu vou para o mercado. Você, fulaninho, toma conta dos meus filhos para mim? Ou você, fulaninha, que é seu namorado atual, seu namorado atual, quem quer que seja, atual, que é o seu príncipe ou sua princesa encantada. Você toma conta dos meus filhos para mim enquanto eu tô fora? Tomo, nossa, com certeza eu tomo, faço questão, inclusive. Toma cuidado, pelo amor de Deus, sobretudo quando você ainda mal conhece a pessoa, ou se você sente que não conhece o suficiente. E se mesmo depois daquela experiência, deixar os teus filhos sendo tomados, tipo, ter alguém tomando cuidado dos teus filhos, ouvir o que a criança disser para você sobre aquela experiência e não subestimar, tá? Não imaginar que a criança está imaginando, a criança está inventando, tá? Mesmo crianças mentirosas, é por isso que a gente tem que tomar cuidado para não deixar a criança ser uma criança mentirosa, tá? Porque aí quando ela está numa situação de perigo e ela precisa compartilhar uma dor, a gente precisa pensar 2, 3, 4 milhares de vezes para acreditar. Então, recomendação para não correr esse risco é não deixar a criança sozinha com quem a gente não conhece, tá? E depois acaba convertendo em casamento ou em morar junto. Mesmo assim, não deixar a criança sozinha, tá? Eu conheci vários casos em que, enfim, isso terminou muito mal, tá? E aqui, literalmente, o céu, ou no caso, o inferno é o limite, tá? Eu não vou descrever, mas se te dá arrepios, provavelmente aconteceu em algum caso que eu peguei lá na Procuradoria Criminal também, tá? Então, não deixar a criança sozinha, não deixar os seus pais, ou seu pai, sua mãe sozinho com uma pessoa que você não conhece ainda, enfim, tá? Legal, já falamos dos alertas. Agora, como é que você pode se proteger, como é que você pode proteger a sua família, enfim, desse tipo de príncipe encantado ou princesa encantada, tá certo? Falei para você os 4 perfis perigosos em essência, falei para você sinais de alerta, agora eu vou falar como é que você se protege. Tem formas de a gente se proteger. Assim como em casa, nós sabemos, né, tipo, tem bandido lá fora, tem assaltante lá fora, pode invadir nossa casa, joia. Mas tem formas de a gente se proteger, e é isso que eu vou falar agora. Só beber uma água. Legal. Como é que a gente se protege, tá? Já falei a primeira coisa aqui, ou pelo menos já deixei entrever, que é não deixar as crianças sozinhas com uma pessoa que você não conhece, tá? Mesmo que seja criança, adolescente, olha, o meu filho ou minha filha sabe lutar karatê, Krav Maga, conhece todas as artes marciais, vai saber se proteger se o fulano ou se a fulana vier tentar fazer alguma maldade com ele ou com ela. Esquece isso, tá? Steve Seagal, Van Damme, Bruce Lee é só no filme, tá? Na vida real enfim, emoção fala mais alto, bobagem acontece. Aí estou querendo dizer, tomar esse cuidado, não subestimar, tá? Não deixar sozinho. Fotos. Falei para nunca ser tão rápido. Falei para nunca ser foto de rosto.
E agora vem a terceira dica com relação a imagens, tá? Digamos que você já conheça a pessoa, tá? Já conhece a pessoa o suficiente, está confortável, enfim. E aí essa pessoa fala o seguinte: olha, vamos fazer, né? Vamos ter uma relação sexual, etc e tal. Chegou o dia da relação sexual, tá? E é na casa dele ou é na casa dela. Ou por alguma razão, ainda que vocês estejam num hotel ou num motel, por alguma razão, ele ou ela você deixou sozinho por algum tempo. Sabe aquele esquema que a pessoa fala: olha, eu vou ao banheiro e já volto? Ou vai se trocar que eu fico aqui esperando? Se houve algum momento em que você se separou dele ou você se separou dela, o cuidado que eu gostaria de lhe recomendar aqui para você se proteger é dar uma geral para ver se não tem câmera gravando você, tá? Isso daqui, ainda que não se desdobre em uma chantagem, pode se desdobrar em aumentar a coleção daquela pessoa pervertida, tá certo? Isso daí é mais comum do que se imagina, tá? E tem óculos, inclusive, tá? Que tem câmeras, tá? Caso você não saiba disso, agora você sabe. A câmera pode ficar do lado, fica dois pontinhos bonitinhos, ou pode ficar no centro da armação. E isso daí é muito discreto, tá? Pode ter em pingente também, ou em relógio, caneta, enfim, e são câmeras bem discretas mesmo, tá? Então tomar esse cuidado de dar uma geral no quarto, discretamente, naturalmente, né? É, com relação a essa questão das câmeras, tá bom? Eu tive uma amiga que nunca se recuperou disso aqui, depois que ela soube que o cara tinha uma coleção de fitas, etc e tal. Aquela época era ainda as fitas, tá? Essa história aconteceu com essa menina na época que eu tava na faculdade ainda, isso aqui aconteceu em 2010, tá? Ou 2009, não lembro. Mas fato é que acontece e é mais comum que a gente imagina. O detalhe é que nem todas essas notícias a gente fica sabendo, isso não sai na televisão, enfim, enfim. Então tome esse cuidado, tá? Mais uma dica que eu tô olhando aqui, porque eu anotei pra vocês, aplicativo de paquera. Aplicativo de paquera, só deixa eu ler um comentário que alguém escreveu aqui no Instagram pra ver se é alguma coisa que eu tenho que responder. Só um instante, tá? Legal, tá bom. Gratidão pelos comentários no Instagram e também aqui no YouTube e Facebook. Vocês estão participando bastante, eu adoro isso, de verdade, me motiva pra caramba. Gratidão, gratidão. Agora, próxima dica. Próxima dica envolve aplicativo de paquera. Aplicativo de paquera tem uma sacada, eu falei pra vocês, não deixar foto lá, tá? Não deixar foto que eu falo é não deixar foto de elementos que possam identificar onde você tirou aquela foto. Por exemplo, eu tirei foto no caso do Templo Zulai atrás, mas às vezes você tirou foto em frente a um parque que é muito conhecido. A pessoa já vai saber que você frequenta aquele parque. Às vezes a gente acha que isso é legal, vou tirar foto no Parque do Ibirapuera, que é um parque que fica em São Paulo. Eu falo bastante de São Paulo porque eu tô em São Paulo, tá? Vou tirar foto no Parque Ibirapuera. Aí a pessoa vai achar que eu caminho, que eu tenho uma vida saudável, eu sou fit, e vai ver que eu tô no Parque Ibirapuera. Olha que legal, talvez a gente até marque um encontro aqui. Isso não é necessariamente uma coisa legal, tá? Tirar foto no verde é uma coisa. Agora, tirar fotos em elementos que identifiquem que você está em determinado lugar pode ser um baita tiro no pé. É um elemento de conexão, mas pode ser uma conexão simulada com quem estiver do outro lado, tá? Toma esse cuidado, como a gente já falou aqui. Agora, o mais importante que eu quero deixar para você com relação ao aplicativo de paquera, tá? É com relação a elementos identificáveis e elementos não identificáveis, tá? O que eu tô querendo dizer? Você tem lá no aplicativo de paquera, cada um tem um nome, tá? Tipo, vamos supor, o menino tem lá o nome do menino. Tipo, vai, Bruno, fulano, vírgula, idade. Ou Margarida, fulana, vírgula, idade, tá? E o que acontece? Às vezes a pessoa procura pelo aquele nome, Bruno fulano, ou Margarida fulana, e acha o perfil Facebook da pessoa, ou acha o Instagram da pessoa. Ou às vezes a própria pessoa bota as fotos dela ali, olha, me encontre, me siga no Instagram, me siga no qualquer rede que seja, sei lá, vai, não sei. Qual é o problema disso daqui? Às vezes é um detalhe que a gente deixa passar, só um nome, literalmente só um nome, sobretudo se não for um homônimo, tá? Se não for um nome muito comum, tá? E ali, por aquele detalhe, às vezes a gente acha, que, olha, não na minha, ali no meu, aquele meu aplicativo de paquera, tá? Vamos imaginar seu aplicativo de paquera. Seu aplicativo de paquera, você não compartilhou qual é o seu Facebook, você não compartilhou qual é o seu Instagram. Você só deixou ali o seu nome. Margarida, fulana, tal. Aí um menino, mal intencionado, o príncipe encantado, por assim dizer, ele procura Margarida Fulana no Facebook e no Instagram. Ele encontra, joga no Google, encontra também. Aí começa a desenrolar a conversa com você como, como você já se conhecesse há muito. Aí você fala, nossa, parece que eu já te conheço de outras vidas. E ele fala, sim, você não acredita em outras vidas, baby? Nossa! E aí desenrola, tá? Então esse é o cuidado que tem que ter. Então qual é a sugestão que eu lhe dou com relação ao aplicativo de paquera? Não colocar o nome de verdade. Bota outra coisa, bota só as iniciais, bota o nome de um desenho que você goste,
Tipo lá, vai, Procurando Nemo, se você for menino, ou se você for menina, escreve Dory, do Nemo, tô dando exemplo, tá? Tô dando exemplo. O seu nome, evita ao máximo você colocar elementos de identificação da sua vida real lá. Não tô falando para você ser mentiroso ou mentirosa, mas se proteger, tá? Igual aquelas pessoas que põem uma capa em cima do carro para que o vizinho não cobice ou para que ninguém tente roubar o carro. A gente sabe que tem um carro embaixo daquela capa, mas a gente não sabe que carro que é. No aplicativo de paquera, a mesma coisa. Procurar não se deixar identificar, não deixar o sonho de conhecer alguém ser o fator de traição de você mesmo que vai te apresentar para a boca de um leão, por exemplo. É isso que eu tô querendo dizer. Às vezes, no ímpeto de nós conhecermos alguém, nos fazemos conhecer por alguém, a gente dá um baita de um tiro no pé, tá? A gente fala demais da gente. E a gente acha que quem tá ouvindo, nossa, essa pessoa super me conhece, nossa, ele é perfeito, ela é perfeita pra mim. Esquece, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Beleza. Qual outra que eu falei que eu preciso dar pra vocês? Ah, sim, mais duas. Mais duas para ficar, para você se proteger. É a questão de algema. Não se deixa algemar nunca, nem amarrar por lenço nunca. Não se deixa vendar. Porque é muito perigoso, a gente. Oh, vai só me amarrar por lenço. Mesmo quando a gente se amarra por lenço, ou acha que o outro só vai amarrar por lenço, é o suficiente para deixar imobilizado. E quando a gente está imobilizado, a gente não consegue se defender, tá? Isso daí para o outro pode ser um turn on, para ele ou para ela vai dar tesão, tá certo? Mas você fica vulnerável, você não sabe o que vai acontecer com você. Pode te cortar, pode fazer um monte de coisa com você, tá? Então nunca se deixe amarrar, nunca se deixe algemar, nunca se deixe vendar. Nunca, 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 nunca. Ah, mas eu te amo tanto, vamos fazer isso daqui, vai ser muito legal. Não, não. Sempre assim, não, não. Isso daí, inclusive, se a pessoa insiste muito, é um sinal de que a pessoa é muito controladora, autoestima lá embaixo também, tá? Então, mais um sinal de alerta, tá bom? Mais outro detalhe, relação com os pais. Procura ver como é a relação dele ou a relação dela com os pais, tá? Porque, via de regra, quando a pessoa trata os pais com hostilidade, e a tendência é que se trata os pais com hostilidade, ou mesmo se tiver filhos, mas se trata os filhos com hostilidade, a tendência é que quem for chegar perto dessa pessoa também vai pegar hostilidade, tá? Então, é mais um sinal de alerta, beleza? Para você ficar atento e se proteger. Outra que eu anotei aqui, ouvir a pessoa. Isso aqui é muito importante. Às vezes a gente acha que a gente tá com tudo porque o outro nos ouve pra caramba. Ele ou ela nos ouve, tudo aquilo que a gente fala, o outro fica ouvindo. Ouve passivamente, praticamente. Só que aí quando um amigo ou uma amiga com um pouco mais de juízo, que ela não tá ali na paixonite, fala pra você o seguinte: "Olha fulano, olha fulana, e o que que você sabe desse príncipe encantado? Fala um pouco dele pra mim, ou fala um pouco dela pra mim". E você não sabe dizer. Por quê? Porque ele ou ela só ouviu. Às vezes a gente acha que o outro, por ouvir, tá muito preocupado com a gente, nos importa conosco. Vou beber água, minha boca tá seca, peraí. Nos importa conosco porque ouve, etc e tal. Se essa pessoa só ouve, é como se ela só tivesse interessada em sorver, absorver, enfim. Ela tá só pegando. E ela não fala nada dela. Você não sabe o sonho dele, você não sabe o sonho dela, você não sabe o que que ele ou ela quer fazer da vida. Então esse é o cuidado. Para você se proteger, procurar conhecer o outro também, fazer perguntas. E perguntas que eu falo aqui são perguntas teste. Perguntas teste nós fazemos para a própria pessoa, nós fazemos para os filhos da pessoa, se nós conhecemos os filhos, porque às vezes os filhos nem são filhos de verdade da pessoa, são pessoas que essa pessoa deu uma grana na rua, ou a grana para um filho de um amigo para interpretar para você. Pode parecer bizarro, mas eu já vi muita coisa parecida assim, tipo, parecida não, eu já vi muita coisa assim acontecendo, tá? É mais comum do que a gente imagina. Então, fazer pergunta teste para os filhos, para os pais e para a própria pessoa que a gente está conhecendo. Perguntas teste são coisas para verificar as coisas que você já ouviu dele ou dela. Então vamos supor, digamos que ele tenha falado assim para você: "Nossa, eu já fiz tantas viagens", ou "Eu já fiz tantos cursos. Eu lembro da última vez em que eu estive, sei lá, vai no Canadá e tal". Aí você pergunta para os pais: "Nossa, e como foi a viagem de vocês para o Canadá, né? Que ele falou que foi muito legal". Canadá? Ferrou. Mesma coisa para os filhos. Digamos que o pai fale: "Nossa, eu sofria tanto com a minha ex-mulher. Você não tem noção como eu sofri", tal. Aí você vai lá e vai conversar com os filhos para saber como era o relacionamento do papai com a mamãe. E às vezes os filhos dão com a língua nos dentes. E às vezes os filhos só estão ali com ele porque é o dia da visita, tá? Mas ali naquela conversa você consegue colher muita coisa rica por perguntas teste. Perguntas teste não é teste no sentido pejorativo, não é para você expor ninguém.
É para você se proteger. Você só tá querendo ver se a história é a história de verdade. Você conhece você ainda não conhece o outro, tá? E são nos detalhes que a gente pega uma coisa que pode fazer muito bem ou pode fazer muito mal, tá? São os detalhes, beleza? Outra coisa aqui. Essa aqui é muito legal, muito legal, muito legal. Falei para vocês que às vezes nós deixamos pistas nas redes sociais, certo? E também no aplicativo de paquera, isso daí telegrafa quem nós somos, assuntos para a pessoa pescar da gente, explorar a gente à vontade, etc. Fechou. Talvez, porém, você pense o seguinte: ora, mas e se eu fizer a mesma coisa contra ele ou contra ela? Se eu for, lá, você está vendo lá, Bruno Fulano de Tal. Aí você vai fazer engenharia reversa. Você vai procurar Bruno Fulano de Tal no Google, no Facebook, em tudo quanto é coisa. Digamos que você pense na brilhante ideia de fazer engenharia reversa. Se ele ou se ela for de fato um príncipe encantado, ele já previu ou ele já considerou essa hipótese também. Então ele ou ela seguramente já se precaviu contra esse tipo de comportamento de engenharia reversa, de ser investigado ou de ser investigada. Então colocou pistas falsas no meio do caminho. Pistas falsas são gostos simulados. Gostos simulados são curtidas simuladas. Tipo, vamos supor que eu tenha curtido a página, vai, do McDonald's. E eu não gosto do McDonald's. Mas como muitas pessoas gostam, eu curti, para que eu tenha algo em comum. É uma pista falsa. Então não faça engenharia reversa. Você pode quebrar a cara, ter uma falsa percepção da realidade. Aí você vai falar para a pessoa alguma coisa, nossa, vi que você passa no McDonald's. E ele já vai saber que você verificou ele. Ou ela já vai saber que você verificou ela. Então é um tiro no pé, é como se fosse uma armadilha, tá? Então, engenharia reversa é perigoso, tomar essa atenção, tomar esse cuidado. Quando o outro descobre que nós fizemos engenharia reversa, e ele ou ela é um ilusionista, é um príncipe encantado, é um escultor da realidade, esses mecanismos são pistas falsas que para eles são sinais de alerta. É como se fossem alarmes de perímetro. Se o alarme do perímetro for ativado e a pessoa vai falar isso no discurso, eu vi que você foi no show do Whitesnake, eu vi que você foi no show do Alice Cooper, a pessoa já vai saber que você verificou. Ou ainda que seja uma pergunta inocente. Olha, será que você gosta do som da chuva? E a pessoa tem uma comunidade chamada Som da Chuva. Ele já vai saber que você verificou ele também. Então, isso daí é um sinal de alerta, não faça engenharia reversa. Se desconfiou, puxa o carro dali. É simples assim. Ou se você quiser comprar o risco, né? Se você quiser pagar para ver, vamos ver quem pode mais, tá certo? Eu não recomendo, recomendo pular fora ao menor sinal de perigo, tá certo? Tem fumaça, tem fogo, eu procuro pensar por aí, tá? E como eu falei para vocês, se quando você descarta o impossível da tua frente, o que sobra, mesmo que seja improvável, tende a ser a verdade. Fechou? Agora, que eu já te falei, quais são os perfis de príncipes e princesas encantados, falei quais são os sinais de alerta dessas pessoas, falei como você pode se proteger, agora eu vou falar como é que você identifica um príncipe ou uma princesa encantada. Eu sei que essa live tá grande, mas eu queria garantir para vocês que vocês levassem um conteúdo muito bala para casa. Eu não queria dividir. Se eu posso entregar valor de uma vez só, eu vou entregar. Depois você pausa, assiste quantas vezes você quiser. Mas eu vou entregar para vocês um conteúdo legal. Então vamos lá. Príncipe ou princesa encantada, como é que você identifica? Se o príncipe ou princesa encantado tem o passe VIP, ele transita livremente porque ele ou ela é o suprassumo, é aquilo que todo mundo quer. O príncipe desencantado é um invisível. Ele passa batido. Ele é o baixinho, ele é o gordinho, ou ele é o alto, ele é o magro. Ele tem um disfarce que passa batido pelo seu sistema de defesa, você nem percebe. Então, quando você se preocupa muito com o externo, você deixa de ver quem tá lá dentro. Eu não tô falando que a pessoa feia é uma pessoa legal pra você, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô querendo dizer é, a aparência, por assim dizer, é um disfarce. Procura se atentar mais ao discurso da pessoa, às atitudes da pessoa, comportamentos da pessoa. E em segundo plano, você vê a aparência, tá legal? Beleza. Agora, sinais desse príncipe desencantado, ou dessa princesa desencantada. E por que eu falo desencantado como algo positivo? Porque o desencantado, o invisível, ou a invisível, ele ou ela não quer se destacar. Ele não quer ser o leão na montanha rugindo, tipo o Rei Leão Simba, nada disso. Olha só, eu sou um pavão e a pessoa abre aquela cauda maravilhosa. Ou como uma naja que abre o peito brilhante lá para matar o animal. Não é nada disso. Ele ou ela, o príncipe desencantado, é alguém que também já passou por alguma desilusão, é alguém que também está na procura e não se deixou abater. E justamente por estar na procura, já sofreu alguma desilusão, não se deixou abater, ele ou ela não é espalhafatoso, não é espalhafatosa, é discreto. Porque aquilo que tem valor
não fica balançando numa árvore, olha só, me pegue. As conchas, elas não ficam abertas no mar, com as pérolas ali brilhando, só você ela vai alcançar e pega. Não, não é assim. O príncipe ou a princesa desencantada é a mesma coisa. Isso é discreto. Passa batido se a gente não percebe, se a gente não estiver atento aos sinais, tá? Então, vamos aos sinais. A pessoa, ela pode ir contra você. O príncipe desencantado ou a princesa desencantada, que é algo positivo, ele pode te contrariar. Ele pode ir contra aquilo que você acredita ou pensa, mas quando ele vai contra, ele é coerente. Então, ainda que ele não endosse todas as suas decisões, ele fala porque ele não está endossando. Porque ele não quer que você quebre a cara, por exemplo, ou ela fala que não é para você quebrar a cara. Existe uma grande diferença entre apoiar todos os projetos seus, concordar com tudo aquilo que você fala, falar amém para tudo, e a pessoa que é coerente, é equilibrado. Olha, eu apoio os seus projetos, apoio os teus sonhos, estou posicionado para você. E esses aqui também são os meus sonhos. Ou seja, a pessoa também fala os sonhos dela para você. Ela compartilhou quais são os sonhos dela para você. Você sabe quais são os sonhos da pessoa que está do seu lado? Se você sabe quais são os sonhos dessa pessoa que está ao seu lado, quais são os projetos dela, o que ela quer fazer da vida, é um bom sinal de que essa pessoa é uma pessoa, talvez esse sinal, né, mostre que é uma pessoa interessante. Tá? E dois, ainda que ela não apoie todos os desejos inimagináveis e possíveis, ela fala porque ela não está apoiando. Por exemplo, olha, de acordo com a minha experiência, eu já sei que tal caminho não funciona. Pelo menos não funcionou para mim. Eu também não quero que você machuque, é por isso que eu estou te dizendo isso. Tá? Ele não bota você para baixo, mas ele fala porque que nem tudo ele vai considerar não apoiar. É o que eu estou querendo dizer. Outra coisa, ele não vai te crucificar pelos seus erros do passado. Tem pessoas, sabe, que a gente se abre para elas, a gente fala de coisas que aconteceu conosco, fala de sofrimentos que nós suportamos. Aí essa pessoa vai lá e no futuro joga isso na nossa cara, fica espizinhando. Mas você lembra que tal coisa você fez? Você lembra que tal coisa você me disse? O príncipe desencantado não vai fazer isso. Ele vai te ouvir, vai entender, vai acolher, vai proteger. E ele também vai falar de coisas que para ele machucaram, algo assim, e ele não quer que isso se repita no relacionamento atual. Haverá exposição das duas partes. Não vai ter crucificação de ninguém, não vai ter jogada na cara de ninguém. O príncipe desencantado, ele se desencantou porque ele também apanhou. E quem também já apanhou sabe o valor que tem de uma pancada e não vai bater deliberadamente de novo. É isso que estou querendo dizer. E pelo contrário, vai querer te ajudar a ficar forte também, se fortalecer também. A conversa, além de ser sobre sonhos, etc., também é sobre família. Você considera ter filhos comigo? Você não considera? Ou ainda que já tenha passado o tempo de ter filhos, por assim dizer, mas se você tem filhos ou filhas, enfim, tem aquele acolhimento como se fosse família de fato. É isso que eu estou querendo dizer. É uma via de mão dupla. Não é só um que se abre, os dois se abrem, ninguém julga ninguém. E ele, esse príncipe desencantado, ou essa princesa desencantada, ela não tenta simular nada, ela não tenta fazer parecer é, uma realidade que não é. Sabe, vou beber uma água, só um instante, por favor. Sabe aquela pessoa que fala, não, eu não ronco, eu não isso, eu não aquilo, eu não. Enfim, ele ou ela não tenta esconder essas coisas, entende? Tipo, não tenta dissimular. É espontâneo, mesmo que às vezes pareça algo de criança. Tipo, aquela risada que seja quase que de criança, ou às vezes a pessoa vai agradar você de alguma forma, e como é que ele, que é o príncipe desencantado, tenta agradar? Ele não vai te comprar nada. Pode até ser que ele compre, pode até ser que ela compre, mas é um agradar diferente, vai tentar fazer algo dele, algo dela. Esse algo dele ou algo dela pode ser, por exemplo, um quadro, uma pintura, um poema, uma carta, enfim, vai tentar te agradar de diversas formas possíveis, tá? Que não só comprando coisas, mas vai dar um presente dele ou algo dela para você. Esse é o príncipe desencantado. Ele dá algo dele. É o presente mais valioso que alguém pode dar, é algo de si para o outro ou para outra pessoa, tá? Outra coisa, o príncipe desencantado está disposto a aprender, sobretudo a aprender com os erros. Poxa vida, eu falhei com você, eu reconheço meu erro, eu vou procurar não fazer isso de novo. O que está pegando? Deixa eu entender. Ele procura aprender com os erros. E mais do que isso, ele também procura aprender com você. O que eu posso aprender com ela? O que ela tem para me ensinar? Ou o que ele tem para me ensinar? Enfim, o príncipe desencantado procura aprender com você e também aprender com os erros dele ou dela. É isso que eu estou querendo dizer. Ah, em essência,
O que eu queria apresentar para você aqui hoje, eu acho que eu já consegui apresentar, tá? Perfis de príncipes encantados, sinais de alerta, como você se protege e sinais para você identificar príncipe desencantado ou princesa desencantada, que na realidade é um raciocínio contra-intuitivo. Então a pessoa que é desencantada acaba sendo a pessoa legal pra gente, e o príncipe encantado ou princesa encantada passa a ser a pessoa não legal pra gente, tá? Vou ver se tem algum comentário no Instagram ou no Facebook ou no YouTube antes da gente prosseguir para o encerramento, tá? Vamos ver aqui. Tô vendo aqui no Facebook e YouTube primeiro. Gratidão pelos comentários, muito bonito isso aqui. Gratidão mesmo, muito obrigado. Gratidão. Tem um aqui, meu ex dizia que a mãe dele era ciumenta e não gostava que ele tivesse alguém. Na verdade, ele queria evitar que ela falasse quem ele era. Exatamente. Exatamente. Essas perguntas de teste de exposição acabam revelando justamente esse tipo de elemento. Então, pergunta teste, a gente pode fazer para a própria pessoa, mas a própria pessoa pode estar armada, pode estar ligada. Então, a gente faz para o paralelo. O paralelo é de maior valor costuma ser família, filhos, em última circunstância, amigos, tá? E é isso. Gratidão pelo comentário, viu, Jaque? Gratidão. Vou ver por aqui no Instagram se tem alguma coisa que eu deixei passar. Não tem os anos, que esse número de divórcio, esse aqui eu já tinha visto. Excelentes dicas, passou o fim na minha cabeça. Gratidão, Elizabeth, gratidão, que bom que você gostou. Lamento pelas situações que, né, nós todos passamos em alguma medida, tá certo? Lamento, mas por outro lado, quando a gente aprende com essas situações, a gente não se esquece delas, né? Porque as pessoas procuram se esquecer. Eu quero esquecer o que aconteceu comigo. Quando nós nos esquecemos, a tendência é que nossos erros sejam repetidos. Quando nós aprendemos a identificar, dar, enfim, etc., a gente não cai na mesma cilada duas vezes. E é por isso que eu procurei sistematizar isso aqui para vocês, para deixar vocês em alerta, protegidos e saber valorizar aquilo que tem valor. Não deixar passar, mas identificar aquilo que tem valor. E de fato valorizar, né? Assim como você gostaria de ser valorizado, porque você também tem valor. Tá bom? Renovo minha maior gratidão pelo carinho de todos vocês me fazem muito feliz. Nosso próximo encontro vai ser domingo, às 8 horas da noite. Vejo vocês, se vocês quiserem sugerir um tema pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, fiquem à vontade, que eu leio tudo que vocês escrevem, e é sempre um prazer. Gratidão, fiquem com Deus, uma ótima noite a todos, ou no caso a todas, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.